Oi, meu nome é Sara e hoje eu vou gravar um vídeo falando da minha experiência ao me conectar com o arquétipo da aranha. Então, há mais ou menos um ano e meio, eu estava em busca de um arquétipo que trouxesse essa energia da ação. Eu já me conectava com outros arquétipos por diferentes motivos, só que sempre que eu me conectava com um arquétipo de ação, das duas, uma. Ou eu me conectava com arquétipos que me davam uma certa energia, realmente uma dose extra de energia, mas eu não conseguia canalizar essa energia, então eu ficava muito mais ansiosa, muito mais acelerada mentalmente e não conseguia fazer nada do mesmo jeito. Ou eu me conectava com certos arquétipos que me traziam essa energia, eu conseguia agir, conseguia canalizar essa energia, mas eu não me sentia bem, parecia que eu sempre estava muito acelerada ou agindo em coisas que eu nem queria agir, parecia que eu não tinha muito controle do que eu ia fazer. Eu ficava agindo, insistindo em coisas que eu nem queria mais, que eu não refletia direito, mas eu estava ali agindo, agindo, agindo. Ou eu ficava raivosa. É óbvio que isso é uma sombra que veio pra mim, né? E nesses outros arquétipos que eu tô falando que eu consegui agir, mas que eu tive umas sombras muito fortes. É óbvio que a sombra veio pra mim e a gente deve trabalhar nas nossas sombras sempre que elas vêm à tona com um arquétipo. Mas eu vinha de uns anos em que eu tava fazendo muito trabalho de sombra e que eu tava muito no campo assim espiritual, no campo das ideias, e eu queria muito agir no mundo material, no mundo real, né? Quer dizer, não que o mundo espiritual também não seja real, mas enfim, foi o termo que eu usei. É, e eu queria muito agir no mundo material e eu não estava conseguindo. E aí, me conectar com arquétipos que me davam ação, mas me traziam uma sombra muito forte, que eu ia ter que parar tudo para realmente canalizar aquilo e curar, integrar, não era o que eu precisava naquele momento, porque eu precisava agir. E aí, voltar de novo para o trabalho de sombra que eu já estava fazendo há tanto tempo, não era o ideal para mim naquele momento. Então, eu conheci o arquétipo da aranha. Eu vi no canal da Bruna Barcelos. Eu adoro o canal dela, inclusive, ela fala de arquétipos. E eu falei, eu vou tentar. Eu morria de medo de aranha. Ainda assim, não somos melhores amigas, eu e as aranhas, mas temos uma relação muito mais de tolerância entre a gente. Mas eu morria de medo antes. Só que eu pensei assim, poxa, mas eu quero muito tentar, porque eu entendi que o arquétipo da aranha trazia equilíbrio entre o feminino e o masculino. E justamente eu sentia que quando eu tava me conectando com vários arquétipos de ação, por exemplo, tubarão, falcão, leoa, apesar de a leoa ser um arquétipo feminino, né? Esses três arquétipos, quando eu tentei me conectar, eu até consegui entrar em ação, mas eu me sentia muito acelerada, muito mal. Parecia que eu não descansava nunca, mesmo que eu estivesse descansando, minha cabeça não descansava. Então, quando eu ouvi que a aranha traz esse equilíbrio entre o masculino e o feminino, a intenção e a ação, né? A intenção vinda dos chakras mais altos e a ação dos chakras mais baixos, essa conexão, esse equilíbrio, eu pensei, opa, uma boa ideia, pode ser que seja uma boa ideia pra mim, mesmo que eu tenha medo. E aí eu me conectei com o arquétipo da aranha. Eu vou deixar a imagem aqui que eu usei, porque como eu tinha medo, eu não queria me conectar com a imagem que eu ficasse assim, né? Tipo, meio. Me senti um pouco de repulsa, porque acho que não é o ideal quando você vai conectar com um arquétipo, você tem que se conectar com uma imagem que você se sinta à vontade, goste da imagem. Então eu sempre uso essa imagem. Eu não estou mais me conectando com o arquétipo da aranha neste momento, porque eu queria testar outros arquétipos e tal. Mas sempre que eu sinto essa que minha vida tá meio bagunçada, em sentido da intenção e da ação, eu me conecto de novo. E sempre com essa imagem. Sempre me conecto com essa imagem. Então, o que eu senti? Algumas pessoas falam de lado sombra, que a aranha traz
medos muito fortes à tona. Eu não senti isso, assim, comparado com os arquétipos que eu me conectei antes, como pra ação, como também cavalo, raposa, inclusive cavalo e raposa foram arquétipos que eu não conseguia agir. Eu simplesmente ficava muito mal e muito ansiosa, cheia de energia, mas não conseguia agir. Então, assim, não dava certo pra mim naquele momento. Aí, eu vi que, pra mim, que já tava despertando muitas sombras com esses outros arquétipos de ação, se eu não senti. Se teve algum momento em que eu superei medos, pode ser que eu superei já inconscientemente, fui vivendo e acabei me encontrando com alguns medos pelo caminho. Mas eu não lembro disso. Também fala de perfeccionismo, eu não senti muito assim, uma energia forte de perfeccionismo, não. Eu acho que é um arquétipo que tem, pelo menos na minha experiência, a sombra não é tão forte. Aí vai depender se você já tem um problema com perfeccionismo, talvez vai vir à tona. Aí vai de você, se você quer trabalhar nesse perfeccionismo nesse exato momento, se você quer parar tudo e trabalhar nessa sombra. Parar tudo que eu falo assim, né? Ficar mais na sua, buscar meditar, fazer, não sei, Ho'oponopono, não sei como você lida com as sombras dos arquétipos, que são suas, mas os arquétipos trazem à tona. Se você quiser, aí vai de você, mas quem é muito perfeccionista pode ser que não, pode ser que venha essa sombra à tona. Mas eu não senti. O que eu senti foi mais o lado que eu queria mesmo, que era essa produtividade, esse equilíbrio entre o masculino e o feminino. E paciência também. Porque quando eu me conectava com arquétipos de ação, e os que até funcionavam, né, como eu falei, tubarão, leoa e tal, que até funcionavam, eu não tinha paciência para agir. Eu tava ali fazendo as coisas, mas era tudo assim muito aqui, faço ali. Aí eu fazia listas e listas e listas que eu tinha que dar check. E eu olhava para aquilo ali e eu falava, nossa, não vai acabar nunca. E eu sempre me sentia muito mal com o que eu tava fazendo, nunca era legal. E como eu falei naquela época, né? Quando me conectei com esses arquétipos naquele momento, que eu precisava agir e não queria ficar mais tão ligada com essa coisa de trabalhar a sombra, de integrar a sombra. E aí, o arquétipo da aranha, o que aconteceu? Eu comecei a fazer as coisas de uma forma equilibrada. Eu comecei a pensar mais no que eu realmente queria fazer. Mas não pensar que nem uma maluca, né? Mas assim, realmente é quase que a intuição mesmo, mais intuitivo do que aquele pensamento racional que a gente fica tentando entender o que tá acontecendo, o que a gente tem que fazer. Era mais uma coisa natural. Tipo, isso aqui eu não quero mais, isso aqui eu vou tirar da minha rotina, isso aqui não me serve mais, isso aqui eu vou focar, isso aqui é prioridade, isso aqui tá mais em segundo lugar, isso tá em terceiro lugar. Fui fazendo assim. Isso foi depois de um tempo já me conectando. Logo no começo mesmo que eu senti foi, nossa, eu tô conseguindo fazer as coisas. Porque naquela época eu tava tendo muita dificuldade até pra, sabe, levantar da cama. E porque, na verdade, é porque a gente não percebe, mas a gente pode ser, né, que a gente tá fazendo coisas, a gente tem coisas no nosso dia a dia, a gente tá se engajando, tendo compromissos com certas coisas que não fazem sentido mais pra gente. E eu não percebia isso também. Então eu acabei depois fazendo uma limpeza ali no que eu não queria mais fazer e no que eu deveria focar naquele momento. Mas também eu senti que coisas básicas mudaram, como eu conseguia levantar mais com mais intenção. Até lembro que eu tinha dificuldade em ter uma rotina de limpar a casa, uma rotina das coisas que eu gosto de estudar, e aí eu consegui organizar isso, mas sem muito aquela coisa de fazer listas e fazer planejamento semanal, porque isso nunca deu certo pra mim. Eu acredito que existam pessoas que se beneficiam muito desse tipo de dinâmica, né, de ferramenta, mas não era a minha realidade, e eu tentava encaixar as coisas de um jeito, né, essas ferramentas na minha vida, e não funcionavam, e não eram pra mim. Então, com o arquétipo da aranha, eu comecei a intuir o que eu devo fazer agora. E aí eu ia lá e fazia. O que eu devo fazer agora? Claro que certas coisas que eu às vezes tinha medo de esquecer, eu tenho um grupo no WhatsApp que só tem eu, aí eu vou botando umas coisas ali.
Então, de vez em quando, para eu não esquecer de lavar roupa amanhã, para eu não esquecer que eu tenho que estudar tal coisa, para eu não esquecer que eu tenho que fazer tal coisa, eu botava uma coisa ou outra ali, só coisas que eu percebi que eu tava deixando passar. Mas em geral, eu comecei, e até hoje eu sou assim, mesmo depois de ter me desconectado com o arquétipo da aranha, apesar de que às vezes eu volto a me conectar, até hoje eu sou assim. Eu consigo ser produtiva de um jeito que eu nunca fui na minha vida, mas não de uma forma que eu me sinto forçada a fazer tudo. Vai depender também das coisas, né? Tem momentos que nem tudo tá alinhado na sua vida e que vai ter coisa que você não vai estar muito afim de fazer e tal. Mas em geral, quando você organiza as coisas de um jeito assim, é uma bagunça organizada, tipo assim. O que eu devo fazer agora? Foi mais ou menos assim que eu comecei a sentir. Eu via a intuição do que eu deveria fazer, e eu ia lá e fazia. Via a intuição, eu ia lá e fazia. Então eu senti que eu não fiquei mais tanto só pensando, 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 e também não só agindo, 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 sem esse equilíbrio, né? E eu acho que. Eu senti isso com o arquétipo da aranha. E outra coisa foi a paciência, né? É óbvio, né, gente? Não vai ter, nos seus dias não vão ser sempre perfeitos e tudo que você vai fazer vai ser incrível e você vai ser super paciente. Mas eu falo assim, no geral. No geral, eu normalmente tenho muito mais paciência com o que eu tô fazendo e normalmente eu faço coisas que eu gosto. É, é uma coisa meio contraditória, né? Porque as pessoas falam que, nossa, você tem que fazer tudo e não importa se você quer ou não fazer, você tem que fazer. E eu não tenho essa filosofia na minha vida. Minha filosofia é eu quero fazer as coisas que eu quero fazer. Mas se você para pra pensar, não é que você quer deitar no sofá e ficar lá super paralisada e não fazer nada e só ver filme o dia inteiro. Na verdade, você tem coisas que você realmente quer fazer, né? Sonhos que você quer realizar, projetos que você quer começar, colocar em andamento. Mas às vezes você fica mais paralisada, não é porque, ai, nossa, porque eu sou incapaz, não sei o quê. Coisas que eu pensava antes. Mas é porque talvez você não saiba nem por onde começar, ou você tem medo, né? Ou você não sente esse ímpeto. Enfim, cada mente é muito complexa, mas hoje em dia eu sinto que eu sou produtiva e que cada vez mais eu faço coisas que eu realmente gosto de fazer. Mesmo que certas coisas deem certo trabalho, mas são coisas que eu quero fazer, são projetos que eu quero fazer, que eu quero colocar em andamento, são coisas que eu quero estudar. Então é mais ou menos por aí. E eu tento colocar, eu sinto que depois que eu uni essa intuição junto com a ação, que foi o que a aranha me trouxe esse despertar, eu senti que eu comecei a fazer as coisas na ordem correta. E não tipo assim, por exemplo, vem inspiração assim, nossa, eu acho que eu já posso lavar a louça agora. Aí eu penso, não, vou deixar pra depois, porque. Não, calma aí, aproveita, eu comecei a aproveitar esse ímpeto. Tipo assim, veio aquela coisa, eu acho que eu deveria lavar a louça agora. Pum, lavei a louça. Em vez de ficar só fazendo lista ou imaginando que eu vou fazer tal horário e tal horário, eu fui sentindo. Eu sei que eu tenho certas coisas para fazer no dia e eu vou sentindo. Não, agora eu acho que eu posso pegar aquele livro. Agora eu acho que eu posso fazer tal coisa em relação ao meu trabalho do dia, né? Aí eu faço. E aí eu vou sentindo esse ímpeto e vou fazendo. É uma coisa que parece assim muito pequena, muito boba, mas são segundos que você tem aquela inspiração. Se você arranja uma desculpa, acabou. Aí perdeu todo. Enfim, eu senti que eu comecei a fazer isso de uma forma intuitiva e depois fui percebendo racionalmente que era isso que estava acontecendo. E também fui me expondo cada vez mais a conteúdos sobre isso, sobre a ação inspirada, em vez daquela ação forçada, que a gente tem muita resistência. Foi o arquétipo que eu fiquei mais tempo me conectando. Sempre que eu me conecto com ele, eu fico bastante tempo, porque eu costumo trocar muito de arquétipo e tal. Eu me conecto, eu sinto a energia do arquétipo, gostei, não gostei, aí tiro. Mas esse foi um arquétipo que eu fiquei muito tempo usando, me conectando, e gostei muito. Inclusive, recomendo que sempre que você se conecte com um arquétipo, que você faça a meditação, a medicina, né, do arquétipo, faça uma meditação com o arquétipo. Eu sempre faço, assim, sem exceção, todas as meditações com arquétipo que eu faço são da Priscila. Eu esqueci o sobrenome dela agora, mas vai aparecer aqui, eu vou colocar aqui embaixo. Eu acredito que vocês já conheçam, se você que está assistindo já se conecta com arquétipos há um tempo, você já deve conhecer.
Então eu sempre faço as medicinas com ela, quando eu me conecto de uma forma profunda com o arquétipo, eu faço a medicina lá com ela, a meditação. Ela fala nesses vídeos da medicina do arquétipo e depois a gente tem uma meditação. Ela fala lá sobre os animais em si, de uma forma mais direta, não é tanto do arquétipo, ela fala dos animais, porque tem uma abordagem xamânica, né, no canal dela. Então ela vai falar de tal animal como o seu arquétipo natural, né, como o seu animal de poder, ou o seu espírito animal, enfim, como queiram chamar. E aí, não é o meu caso, eu não tenho esse arquétipo como meu arquétipo principal, assim, natural, né, mas eu me beneficiei muito da medicina desse arquétipo, fazendo a meditação e me conectando por imagem. Eu também recomendo o arquétipo da aranha para pessoas que são muito do mundo das ideias, muito do mundo da lua, que sempre estão conectadas mais com os chakras de cima e não conseguem muito bem ter esse tato mais com o mundo material. Eu recomendo muito. Não pense que você vai ficar assim para sempre. Calma, tudo tem solução. A gente tá aqui para se conectar com a outra polaridade. Então, se você tá muito no mundo aqui dos sonhos e tal, é muito legal, né? Ótimo. Mas é interessante que você também traga um pouco dessa conexão com o mundo material, com a mãe terra, tudo isso e tal. E o arquétipo da aranha traz esse equilíbrio, e você vai sentir mais calma e precisão, né, para realizar suas tarefas e construir sua teia, né, que nem a aranha. E é isso. Eu espero que você tenha gostado e que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Tchau!